Muito bom! Estamos aqui hoje para falar de um assunto estourado aí no Instagram nos últimos tempos. Vamos falar sobre por que ele se acomoda e você fica aí esgotada com isso. Quero lembrar todas para o microfone aí no mudo, para que só eu fale, para que todas possamos ouvir tudo o tempo inteiro, ok? Bom, se você é uma de nós que se sente cansada, no controle de tudo, sobrecarregada, tendo que pensar em tudo, tendo que resolver tudo, e ainda escuta alguém dizendo que, nossa, como você é forte, né? Nossa, como você, ó, rapidinho você resolve tudo, como um elogio, e dentro de você, você só queria descansar, só queria tirar esse peso das costas, então essa aula é para você. Seja mais uma vez bem-vinda, é com você mesmo que eu vou conversar. Hoje a gente vai falar sobre por que que ele se acomoda e por que que você, mesmo dando conta de tudo, mesmo sendo elogiada por isso, tá esgotada, tá? Abre aspas aí, infeliz. Eu ouvi de uma paciente essa semana falando, Renata, eu vim aqui, não porque eu tinha um problema, mas porque eu comecei a enxergar e a ver que se as coisas continuassem caminhando assim, nós teríamos um problema. E eu não quero que isso aconteça. Então, me ajuda a não ir para esse lugar de ter um problema. Quero reverter, eu quero consertar o que eu estou vendo que tá confuso, está errado aqui antes. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar. Então, não é uma aula sobre culpar o outro, ficar aqui apontando porque os homens são lentos, porque os homens são assim, sensatos. Não é sobre isso. É sobre restaurar a verdadeira ordem, a ordem pela qual as coisas foram criadas para ser. A ordem dentro de você, primeiramente. A ordem dentro da casa, a ordem no relacionamento. Essa aqui é uma conversa que acontece toda semana, todo dia, sempre lá dentro da comunidade mais feminina. Se você foi capturada por esse conteúdo, você deve saber que existe, que eu lidero uma comunidade chamada Comunidade Mais Feminina, onde a gente estuda e aprofunda o amadurecimento feminino. E mais que estudar, porque hoje ninguém tem tempo para estudar, onde a gente tem ali outras mulheres caminhando nessa jornada, decididas, empenhadas em se reorganizar, em retornar a esse lugar mais feminino, em tentar limpar os ouvidos e os olhos de tudo que tem aprendido errado e levar os nossos relacionamentos para esses lugares tão desgastantes. Então, para além de ser um lugar de estudo, é um ambiente seguro para a gente caminhar com outras mulheres que estão por via de exercício, de uma escuta e um acompanhamento ativo, participando dessa jornada de mão dada, uma com a outra. É um ambiente de aprofundamento, de amadurecimento, onde essas conversas, esses insights, essas sacadas acontecem com uma certa frequência. Bom, eu quero começar falando para vocês que essa é uma falsa ideia de que ele se acomoda porque ele quer, ou que ele é um acomodado porque ele quer. Muitas vezes o homem ele não tem essa percepção do que está acontecendo emocionalmente no ambiente. A gente vê muito isso com os filhos, né? Com que eles perdem a mão. O homem ele não tem essa percepção emocional como a gente tem. E essa diferença, ela se dá desde a parte mais anterior, mais primitiva, o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Eu falei um pouquinho disso no Instagram por esses dias e foi recebeu uma aceitação muito grande, ou seja, vocês não têm profundidade de conhecimento nisso. E como que conhecer isso, a dinâmica do cérebro masculino e do feminino, como que conhecer isso é um fator libertador. Que aqui na terapia, a gente fala muito sobre um movimento que é um movimento de nomear. Quando a gente aprende a nomear o que a gente está sentindo, o que o outro está passando, a gente aprende a dar o nome certo para as coisas, a gente ajusta algumas expectativas e só o fato de saber o que está acontecendo, saber dar o nome certo, livra a gente de algumas frustrações, de alguns sofrimentos. Tem gente que chega aqui e tudo é sofrimento, tá? O relacionamento tá péssimo, tá tudo horroroso, tá tudo muito misturado. Quando a gente aprende a nomear o que é cada uma daquelas coisas, as coisas, essas que nós chamamos de coisas, vão tomando uma certa proporção e a gente vai vendo que consegue ter lugar para essas coisas dentro da gente. Então, é uma falsa ideia de que ele se acomoda porque quer, porque se a gente não entender que nosso cérebro e o cérebro do homem funciona de maneira diferente,
a gente vai ficar cobrando e exigindo que eles tenham determinadas posturas que eles não vão ter. E que se eles tiverem, a coisa tá muito torta. E aí vai ficar muito pior pra gente. Então, essa conversa começa lá na química cerebral. Então, não é só uma cultura, não é só, machismo. Não, não, não. O cérebro masculino, ele é regido pela dopamina, pela testosterona, ser regido por esses hormônios, eles dão uma lógica de sobrevivência para o homem. Então, por que tem isso em mais fartura, em mais quantidade? Porque ele age diante da urgência, ele foi feito para isso. Então, se ele não vê perigo, ele economiza energia. Ele reage com precisão, não com antecipação. Quem age com antecipação é porque tá calmo e tá vendo muita coisa e tem tempo e tá gastando energia contabilizando muita coisa. Esse é próprio do cérebro da mulher, que eu já vou explicar para vocês sobre o que ele é regido. O cérebro da mulher, ele é regido, moldado, vamos dizer assim, a forma do cérebro da mulher é moldado pela ocitocina e pelo estrogênio. Então, a sensibilidade ao ambiente é próprio da mulher. E o vínculo também é próprio da mulher. Não que o homem não possa criar vínculo, não é isso. É que os hormônios que regem, que estão em abundância, que moldam o cérebro masculino, eles apontam para uma direção e o da mulher para outra. Tá? Então, ele é a lança. Ele reage ao perigo. E você é o útero, você é um ambiente acolhedor, nutritivo, que transforma o que recebe. Pensa muito o que é o útero. O útero você recebe uma parte, recebe coisas faltantes ali e transforma aquilo em uma pessoa inteira, completa. E sofre com o tempo ali para proporcionar que essas células se multipliquem. O bebê não é o útero. O bebê é o que o útero abriu espaço para que ele fosse. Então, quando a mulher assume tudo, mesmo que seja por amor, ela retira esse espaço desses hormônios agirem e atingirem o objetivo deles. E quando esse hormônio ele para de ser consumido pelo corpo, ele também para de ser produzido pelo corpo. E a gente tem na história homens com um nível de testosterona baixíssimo. Então, mulher, saiba disso. Você tem ligação direta com a produção de testosterona do seu marido. E não é pelo tesão da coisa lá, não. É pela forma como você se comporta e como as coisas acontecem dentro da sua casa. Lembra disso? Ele é a lança e você é o útero. Eu falo muito isso na terapia, falo muito com os meus pacientes. Olha, tá na dúvida de como agir, você quer manter-se no seu espaço? Pergunta, peraí, eu tô sendo peru aqui, penetrativa, ou eu tô sendo útero, receptiva? Faça essa avaliação, faça esse exercício. Isso vai te ajudar a não se meter em enrascadas, muitas vezes. Então, quando a mulher ocupa um lugar de liderança, prevendo tudo, se antecipando tudo, o corpo masculino, ele entende que não tem urgência. E ele desativa esse modo de ação. Esses hormônios que ficam em abundância lá, eles não, a gente não foi feita para ficar igual quando a gente dá mamar, a gente fala assim, o peito não é depósito, ele é produção, né? Não é depósito de hormônio aqui. Então, quando ele começa a ficar em desuso, ele para de ser produzido. Então, ele desativa esse modo. Ele passa a funcionar meio que de maneira feminina. E olha que problemão que a gente vai ter. Porque a gente não foi feita para ter duas mulheres na relação. Vai começar a sentir falta de alguma coisa, que é o que muitas de vocês às vezes sentem. Então, o corpo feminino ele é o oposto. E ele, exposto ao excesso de responsabilidade, de controle, de previsão, ele entra em sobrecarga, ele entra em colapso, porque ele não foi feito, ele não foi projetado quimicamente para esse tipo de coisa. Então, forçar essa inversão por longos períodos desregula a química cerebral. E isso adoece fisicamente mesmo. Então, a gente tem mulheres com alto índice de testosterona, homens com baixo índice de testosterona. A predominância estrogênica, desequilibrando também hormonalmente. Então, assim, fisicamente, muitas de vocês estão em desequilíbrio hormonal. E aí você não sabia nem por quê. Agora eu tô te dando uma pista para você começar a investigar. Muitas mulheres desenvolvem ansiedade, tensão crônica.
e alterações hormonais graves. Eu acompanho algumas, tentando se manter nesse lugar. Isso é insustentável. A gente pode, a gente consegue, mas é insustentável. A gente foi feita para um outro lugar. Então, quando a mulher ocupa o trono, quando você resolve tudo, você decide tudo, mas depois fica se sentindo sozinha, mesmo estando acompanhada, a gente vê que já aconteceu isso. E quando você está nesse lugar, você está nesse papel, ele não vai lá te tirar de lá. Até porque ele está sendo emasculado, né? Então ele não vai ter essa força toda para ir lá e com espada tirar você do lugar. A não ser que ele seja muito violento mesmo. Mas ele não vai tirar você do trono. Até porque o homem, a forma de funcionar do homem na questão conexão masculino e feminino é ouvindo e conhecendo o nível de satisfação da mulher. Então, se ele está vendo dia após dia que o que ela quer, o que faz ela ficar em paz, o que faz ela ficar tranquila, o que faz ela parar de perturbar ele, é ela decidir tudo, é ela controlar tudo, ele começa a entender, lembra que ele não tem uma visão emocionalmente muito clara, você vai precisar narrar, você vai precisar ter clareza. Ele não teve essa percepção muito boa. Então, se ele vê que você fica em paz, que não tem confusão, quando você decide tudo, ele vai começar a achar que a sua satisfação é ele deixar você fazer isso. Então, ele deixa. Porque o que ele quer é saber que ele está conseguindo te satisfazer. Na comunidade mais feminina, a aula inaugural do desafio, eu faço uma analogia entre a mulher e o homem sentado no carro e o homem dirigindo e a mulher reclamando e querendo dirigir. E eu explico lá nessa aula o que que acontece quando o homem deixa a mulher ir dirigir. E as mulheres se identificam demais com isso, querem instigar a sua curiosidade para assistir, para a gente não gastar tempo da aula de hoje com isso. Quero te convidar a assistir essa aula. E se você já é aluna, reveja essa aula para você entender como que essa dinâmica explica que nós não fomos feitos para esse lugar. Mas voltando aqui, então quando ele percebe distorcidamente que você está satisfeita ou em paz ao fazer isso entra como um conforto para ele. Olha, estou conseguindo satisfazer essa mulher. Era isso que ela queria. E tá entendendo tudo errado, não é verdade? Então, assim, presta atenção quando eu disse que é uma ideia falsa, é uma ideia equivocada, eu estou explicando para vocês agora o porquê que ela é equivocada. Percebe assim, como ele não vai tirar desse lugar, o que que isso gera em você? Você vai se manter lá no comando, isso vai te desgastar, isso vai te oxidar por dentro, isso vai te dar uma perda de brilho, isso vai te dar uma sensação de injustiçada, de que o mundo está em dívida com você, você está fazendo além do que você deveria. Um cansaço que descanso nenhum resolve. Você vai para o hotel descansar, não resolve, porque você fica operando o mundo no mental e a mulher não foi feita para isso. Uma sensação de solidão, de incompreendida, de ninguém te entende, de que você não pode partilhar aquilo com ninguém, mesmo no meio da presença, mesmo tendo casado com um cara super bacana que é o seu marido. Você consegue fazer tudo, mas você não foi feito para isso. Será que você foi feito para isso? É aquele versículo, 1 Coríntios. Tudo me é lícito. Me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é possível, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Se encaixa perfeitamente aqui. Então, assim, você consegue fazer tudo, mas será que você foi feito para isso? Ou será que você está, sem perceber, repetindo aí na sua vida, no seu casamento, na sua família, um papel de uma guerreira que nasceu para salvar uma mãe ferida? Você não está repetindo aí uma história da sua mãe que te contou, que te ensinou que mulher não tem que nananã, nananã, que cresceu ouvindo que mulher que nananã. Será que você não está repetindo essa história para validar o discurso da sua mãe?
Muitas de nós foram criadas por mães que estavam exaustas, né? Que foram mães que pegaram essa primeira porta aberta e daí o mercado está livre. Estava repetindo o padrão, isso mesmo. Muito bem, Narla. E a Narla você pode dar esse depoimento, né? Você percebeu e consegue nomear isso, já está fazendo esse cruzamento dessa jornada. Muitas de nós foram criadas por mães que estavam aí sendo colocadas no mercado de trabalho pela primeira vez, estavam vivendo isso como se fosse uma grande conquista, uma carta de euforia, e para sustentar isso, viveram exaustas, com duplas, triplas jornada. E muitas das nossas mães, muitas mães foram traídas e sofreram drasticamente com isso, perderam seus companheiros, tiveram que assumir papéis que não eram delas, isso foi muito duro, sofrido, e elas não desejavam aquilo para ninguém. Quantas mães passaram a infância inteira, de algumas de nós, solitárias, traumatizadas, e como filhas, muitas de nós assumiram um compromisso, às vezes inconsciente, de nunca depender de ninguém para honrar o ensinamento da nossa mãe. Ou então, às vezes, a gente assumiu um compromisso de eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente do que minha mãe viveu. Minha mãe viveu lá submissa daquele homem, aquele marido que fazia isso, não sei o que lá. Eu não vou aceitar trauma nenhum. Percebe? Uma ferida de outra pessoa gotejando dentro de nós. E aí entra num relacionamento tentando corrigir o passado materno, mas que a gente acaba perpetuando. Então, essa mulher, quando nós percebemos isso, a gente não está no trono por uma escolha consciente. A gente não está lá no mandando tudo por escolha consciente. A gente está ali muitas vezes por lealdade, por proteção, por sobrevivência emocional, por falta de consciência de que está repetindo um padrão. A Narla, quando chegou na comunidade, ela não tinha consciência de que ela estava repetindo um padrão. E só depois que ela percebeu que ela tinha consciência de que ela estava repetindo um padrão, que ela pôde exercer a liberdade dela, de então, com o que eu recebi, com o que eu vivi, o que eu quero fazer com isso agora? Porque eu fui criada assim, minha mãe só me ensinou isso, mas agora você é adulta, você pode aprender outras coisas. Então, o caminho de volta, né, quando a gente percebe essa inversão dos papéis, a gente percebe que ela é uma infinidade de possibilidades. Eu dei aqui alguns exemplos, né, de trazer isso da história da família anterior, mas quando a gente faz essa identificação com a nossa mãe e quer sarar essa história passada na nossa, a gente entra e vira mãe do marido. Ele vira filho. Isso quebra o fluxo natural da troca entre masculino e feminino. Tem que estar igual. Então, vocês percebem que tem como a gente frutificar e fertilizar essa conversa, colocando um caminho de volta, independente de onde tenha saído a sua postura hoje, de onde você tenha trazido essa forma de se comportar dessa maneira, de ocupar o trono da maneira como você tem ocupado, independente, sair desse lugar que te adoece, te faz mal, não é simplesmente se calar e passar a engolir tudo. Não é abrir mão da sua voz. É voltar para o centro, é passar a ouvir então a sua voz. É devolver para o outro o que não é seu. Tá vendo? Aí a Estela falando que é mãe do marido. Eu tenho uma aula só sobre isso na comunidade, Estela, que é assim, entender, digerir, deixar ela fazer um tempo de latência, pegar o treino e começar a praticar para você ir abandonando isso em práticas. Só entender, gente, quando a gente entende, quando a gente ouve uma aula dessa aqui, a gente entende, a gente começa a raciocinar, ainda é energia masculina, tá? É quando a gente permite ser tocada por isso, e a gente vê como a gente se sente em relação a isso, como que essa informação chega para a gente, e viver e suportar o desconforto de começar a colocar ela em prática, que é transformar isso em energia feminina.
Essa dinâmica eu tenho lá dentro da comunidade também, que vocês podem, o tempo que vocês quiserem, quando vocês quiserem usufruir dela. Então, assim, sair desse lugar não é ficar muda. Não é ficar muda. É devolver o que não é seu e confiar que na ordem, na ordenação das coisas, há cura para o nosso relacionamento. E não a cura porque vocês estão tendo muito problema, porque vocês estão brigando o tempo inteiro, porque vocês estão em pé de guerra. Não, tem muita gente que me procura e tá tudo bem. Só porque já viu que desse jeito não vai frutificar. Então, esse movimento de confiar que a ordem, botar as coisas no seu lugar cura, começa com um gesto simples. Não decidir tudo sozinha. Mesmo podendo, mesmo sabendo, mas Renata, eu sei, mas Renata vai ser muito mais rápido. Mas Renata, ele tá todo enrolado lá. Fazer pedidos inteiros, internos e verdadeiros. Soltar, abrir mão com consciência, sabendo que está fazendo, que isso não é meu, que isso é próprio do outro. Mas por que é tão difícil mudar, Renata? Minhas pacientes falam. Porque fazer muito e fazer rápido, muitas vezes é sintoma de medo. Eu percebo isso muito claramente nas falas das minhas pacientes. Medo de sentir abandono. Mas se eu falar isso e ele não fizer? Medo de sentir um abandono, medo de parecer fraca. Mas eu vou pedir ajuda, ele vai falar que. Medo de reviver memórias que o corpo guarda da infância em silêncio. Medo de se desgastar. Mas aí eu vou deixar, ele não vai fazer, eu vou ter que ir lá, eu vou fazer de novo. Não. Quando você solta, o corpo sente. E pode até doer, tá? Pode até ser desconfortável. E eu falo para as minhas alunas: se você começar a praticar e não se sentir minimamente desconfortável, você está praticando errado. Então, essa prática pode trazer à tona, assim, aquilo que estava escondido, que você nem estava olhando. Mas é por isso que essa caminhada precisa ser feita com coragem. E esse processo abre um monte de caixinha dentro da gente. Eu estou trazendo esse assunto aqui, mas assim, é porque ele é muito forte, né? Ele é muito forte, ele abre um monte de caixinhas. Talvez algumas de vocês já viram que vai ter que mexer em outros lugares também. Então, para a gente fazer isso com acolhimento, com coragem, esse processo, ele tem muita gente que vai pensar muito nisso e vai precisar, assim, urgentemente de ir para terapia, porque já vê que não vai dar conta disso. Tem muita gente que só por se permitir estar nesse tempo de reflexão, já vai começar a ordenar algumas coisas. Já voltou, meu filho? Ó, tem um Meu chinelinho, microfone qual chinelinho? aberto. Alguém tá falando que o filho voltou e precisa de um chinelo. Então, assim, como que a gente começa a pensar nessa organização de volta? Clareza. Primeira coisa, clareza. Nomear o que a gente sente sem acusar o outro. Espaço. Deixar o outro ocupar um lugar, mesmo que ele não faça como você. Ah, Renata, mas eu não aguento. Você não aguentava, você não sabia da importância da necessidade. Agora você vai treinar e vai buscar ferramentas e meios para desenvolver essa paciência de manter o seu lugar, para que você possa usufruir dos benefícios desse lugar, que são inerentes a esse lugar. Da mesma forma que estar fora desse lugar causa desgaste, sobrecarga, estar no seu lugar traz benefícios. Então, espaço, que é deixar o outro ocupar um lugar, mesmo que ele não faça como você. Tem mulher que quer fazer tudo com o filho, tudo com o bebezinho, tudo com a criança, porque o homem não bota a fala direito, porque ele não faz isso lá, porque eu vou ter que refazer, porque não sei o que, não sei o que lá. E ele nunca vai fazer bem feito. É igual você não deixar seu filho aprender a arrumar a cama, porque a cama dele não fica muito bem esticada, o lençol. Gente, essa criança nunca vai aprender. Eu estava falando com uma paciente hoje, né, a respeito disso, falando que você não é mãe do seu marido, você não tem que ensinar ele a arrumar a cama, você não tem que ensinar ele a fazer isso. Você tem que respeitar. Amor, casamento, passa por respeitar a liberdade do outro, a liberdade individual do outro. Então, o outro é livre
para fazer daquela maneira. E você, enquanto casal, é livre, que você escolheu esse marido para suportar a forma diferente, para acolher e abrir espaço para que a forma diferente dele exista. E presença. Sustentar essa nova postura. Sustentar, ai, Aline, que bom, muitas das suas chateações foram sanadas aqui? Que bom. Quero ler depois esses comentários todos que vocês estão colocando aí. Sustentar essa nova postura, essa postura que vai refletir, será que eu estou invadindo o espaço do outro? Com consistência, com constância, com vontade. Por exemplo, eu preciso de você nessas noites. Não porque eu não sei fazer as tarefas, não, mas porque eu me sinto mais segura quando você está aqui. Sabe? Então, a paz e a conexão, ela vai vir desses pequenos ajustes. Você primeiro aprender a nomear, a falar com clareza. A falar com clareza, nomeando, expondo sentimentos sem mandar. E aí muitas das minhas alunas falam assim, mas Renata, como que eu falo tal coisa? Hoje mesmo a paciente falou, Renata, eu fui super educada, eu falei assim, assim, assim com ele. Falei, tá bom, mas você falou com ele como que ele tinha que fazer. E aí, lembra do cérebro masculino e feminino? Quando você fala com o homem como que ele tem que fazer, é a mãe que tá falando com ele assim. Mulher não fala assim com o marido. Né? Ela falou, ele me pergunta, Renata, qual camisa eu vou? Essa ou essa? Ele faz questão de ir com a que eu não falei. Por quê? Porque isso é comportamento de mãe e filho. Porque você falou, vai com essa. Vai com essa tá mandando ele fazer. Ele vai ler mãe e filho, grande e pequeno. Você quer ser mulher do seu marido? Quando ele te perguntasse, qual camisa que eu vou? Você fala assim, nossa, amor, essa daqui você fica assim mais garotão e tal, mais descolado. E essa daqui você fica mais com cara de importante, de, sabe, de sério, de presidente, coisa mais assim. Aí vê aí qual vibe que você tá hoje. Isso é uma comunicação feminina. Vai levar ele para um horizonte que ele não consegue perceber. Sabe? Então, assim, esse tipo de sensibilidade a gente pode treinar. E vocês, na maioria das vezes, se estão se queixando dessas coisas, não estão treinadas nesse ponto, né? Então, eu tenho um material que eu enviei para as alunas e quero dar para vocês, quero enviar para vocês, com essas narrativas. Ao invés de falar assim, fale assim. Ao invés de falar assado, fale assado, para você experimentar os efeitos da comunicação feminina, da mulher que está no seu lugar de receptividade, falando. Isso reorganiza a dinâmica familiar. Isso coloca esse homem com vontade de fazer. Ele te dá ação para esse homem. E não cria esse conforto nesse lugar para ele parar de fazer as coisas. Vai exigir de você lastro emocional. Então, você vai precisar se desenvolver emocionalmente, iniciando por aprendendo a nomear como você se sente. E não o que você quer que ele faça. Né? Então, assim, o que cansa ele, você acaba suportando. E o que esgota você, te desgasta, ele nem percebe, ele nem sente. Não tem como essa balança fechar, percebe? O seu cansaço, ele é espiritual, ele é de estar deslocada do seu espaço, do seu lugar. E ele só se resolve quando você voltar para esse lugar. Lembra que eu falei que essa aula não era aula, era uma demonstração? Eu dei os passos da dança, assim. Mas, e se essa aula fez sentido, se essa aula fez sentido para você, eu preparei um material para ajudar você a aplicar isso aí nas situações. Eu não conheço a situação, vou falar aqui o nome de vocês. Eu não conheço a situação da Narla, eu não conheço a situação da Estela, da Aline, da Milena, da Camila, eu não conheço a situação da Fran, eu não conheço a situação da Patrícia, como que é a dinâmica aí na sua casa, da Marcela, da Juliana, de vocês, da Cris, da Mirella, eu não conheço como que é. E isso é personalizado. Então, o seu marido só você tem. Então, como que você pode trabalhar cada uma dessas coisas a fim de que você vá voltando para o seu lugar? Como que você volta para o seu lugar? Vai ter que ter um ajuste de postura. O que é a postura ajustada?
é como você, principalmente, qual é o mecanismo, qual vai ser a forma de mudar a postura. Aí eu poderia falar, você vai mudar a sua mentalidade e aí então tudo vai se resolver. Mas PQP, como que eu mudo a mentalidade? Na prática. Na prática, não tem como primeiro mudar a mentalidade, você vai continuar fazendo um monte de merda, vai continuar fazendo errado. Então, primeiro eu tenho que dar para vocês um mínimo de arcabouço, um mínimo de ferramentas, um mínimo de ferramentas mesmo. Um mínimo, para que você possa começar a testar, começar a colocar elas ali e vendo os efeitos e indo. E isso vai fazer com que você enxergue o que está acontecendo e, então é assim, vai vendo a percepção, a mudança no comportamento dele também. E isso vai, como consequência, sua postura vai mudando. A sua visão para a situação vai mudando. Olha, não é mesmo? Quando eu falo assim, eu fico mais leve. Olha, vai ter que ser assim, porque eu não posso te convencer de que é assim. Você vai ter que sentir, lembra? Porque convencer está aqui, é energia masculina. A mudança vai ser a partir do momento que você começar a sair daqui e começar a ter mais vivência aqui. Para isso, que eu fiz esse material, para que de maneira diferente a Ana Paula, a Camila, a Marcele possa ir aplicando isso com pequenos exercícios, pequenos desafios. E eu chamei esse material de Manual da Mulher Sábia. Ele é um e-book e um vídeo para te mostrar como usar esse e-book. E você vai entender lá por que ele relaxa quando você lidera e vai saber quais frases e gestos vão abrir espaço para ele sem que você perca o seu lugar. Para você mantendo o seu lugar, mas o seu lugar verdadeiro, o seu lugar por essência. E lá vai ter um desafio de 3 dias para você começar a colocar em prática na sua casa com leveza e com verdade. Lá vai ter também uma forma de você identificar, né, tipo, como se fosse um teste para você identificar essas posturas erradas em você. Quando as minhas pacientes narram para mim como elas fizeram, eu falo, tá vendo? Você agiu de maneira masculina aqui, você agiu com a energia de ataque aqui, mesmo sendo super educada. Então lá tem um filtro para vocês também conseguirem captar isso, para perceber em quais atitudes vocês vão focar, para então com essas frases e com esses gestos que abrem espaço vocês começarem a fazer essa dança de irem para um lado mais feminino e perceberem, assistirem de camarote o aparecimento de um homem com mais postura, tá? Esse material, esse manual da Mulher Sábia vai estar disponível só para vocês que assistiram essa aula, por um valor simbólico, irrisório, R$ 54. 54, 57? Agora bateu a dúvida aqui. E o link vai ficar disponível lá no grupo para vocês adquirirem, tá bom? Vocês vão ter essa aula na íntegra, lá de novo, para reverem quantas vezes quiserem. Vocês vão ter o resumo dessa aula em tópicozinhos, né? O guia, para você lembrar de tudo que eu falei aqui, as partes mais chaves, para você ter como mantra, aí colar lá na porta do seu guarda-roupa. E vocês vão ter o manual com as frases e os gestos que abrem, né? O como sair dessa postura sem de controle, sem se calar. Que frase, então, eu falo? Na hora que eu queria falar isso, na verdade, eu sou essa que falo isso. Na verdade, eu sou essa. Então, o que eu falo no lugar disso? Para você começar a ensaiar essa dança. E um desafio de 3 dias para você já reorganizar a sua casa. A energia e a vibe da sua casa. E vocês vão me contar a diferença que esse material faz. Porque ele é um compilado do que as minhas pacientes aprendem aqui na terapia e praticam aqui na terapia. E eu tenho visto meses e meses e meses a fio elas terem resultado. E é por isso que eu quero compartilhar, isso com vocês. Então, eu desenhei ele bonitinho, já está lá no grupo, assim que vocês saírem daqui, já está lá no grupo o link para vocês adquirirem o Manual da Mulher Sábia, assistirem a aula de abertura, onde eu explico com detalhes como vocês vão usar em cada situação, tá bom? E eu quero continuar com vocês, porque essa não é uma jornada para ser feita sozinha, tá? É para ser feita junto, com acompanhamento, então podendo ter feedback, ok? Então, eu espero que vocês entendam. Renata, você pode colocar o link para adquirir a comunidade também? Posso colocar. As alunas da comunidade já têm acesso a esse material, tá? É porque a comunidade já abarca tudo. Estou dando
esse valor simbólico de R$ 57 para vocês sentirem um gostinho do que é ter essa presença que mostra com frases, com gesto, qual é a ação, de que maneira vocês vão conseguir abrir espaço, ter mais essa postura, experimentarem isso na energia e na dinâmica da casa de vocês. Porque vamos combinar, né? R$ 50 todo mundo tem, apertando aqui, saindo dali, todo mundo tem para ter acesso. Fiz esse comentário lá no grupo, né? O que você fez com aquela última brusinha que você comprou na Shopee? Nem usou, né? Ficou grande no sovaco aqui, nem usou. Tá lá guardado. Sensação péssima de ter gastado mal o dinheiro, né? Agora, imagina você mudar essa dinâmica aí da sua casa, mudar, conseguir realmente algum avanço por R$ 54. É maravilhoso, né? E você vai ter um gostinho lá do que é ter esse acompanhamento comigo na comunidade. É uma forma de vocês degustarem, experimentarem. E assistirem essa aula de novo quantas vezes vocês quiserem. Lembrando que o manual, ele é vitalício, né? Uma vez que você faz o download do manual, ele vai ser seu para sempre. Não acaba depois de um ano, nem nada disso. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer compartilhar algo? Já vi alguns comentários aqui. Mas eu quero deixar esse espacinho no final para se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou dar algum depoimento, fica à vontade. Se vocês puderem abrir aí as câmerazinhas e alguém fazer uma fotinha pra gente, eu não consigo fazer foto daqui porque eu tô no computador. Alguém consegue fazer uma foto pra gente postar maravilhosa da nossa aula? Quem pode? Ótimo, a Marcele vai fazer. Então, quem puder abrir aí a câmera, eu estou fazendo pose de bonita. Sigo na pose. Vou apertar o play. Ó, a Camila tá abrindo também, maravilhosa. Vamos ver se mais alguém abre. Vamos lá? Foi? Foi. Pronto. Então, pelo visto, não temos dúvidas e vamos conversar mais lá no grupo, então. Viu, maravilhosas? Beijo grande para vocês.